Biografia de Santos Dumont. Alberto Santos Dumont, 1873-1932, nasceu na fazenda Cabangu, em João Gomes, hoje Santos Dumont, Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. Filho de Henrique Dumont, engenheiro brasileiro e plantador de café, e de Francisca Santos Dumont, de origem portuguesa. Seu pai foi considerado o primeiro rei do café do Brasil. Seu avô, François Dumont, joalheiro francês, veio para o Brasil em meados do século XIX e escolheu Diamantina para morar. Santos Dumont teve 5 irmãs e 2 irmãos. Entre os homens, era o caçula da família. Aprendeu a ler com sua irmã Virgínia. Estudou no Colégio Culto à Ciência, em Campinas, depois no Instituto dos Irmãos Kopke e no Colégio Moretzon, no Rio de Janeiro. Em 1891, acompanhado da família, Dumont visitou a França pela primeira vez. No fim do século XIX, o motor a gasolina era a sensação das exposições em Paris. Santos Dumont ficou fascinado, pois sempre se interessou por mecanismos. Seu sonho desde criança era criar um aparelho que permitisse o homem voar controlando seu próprio curso. Passou a adolescência lendo Júlio Verne, observando os pássaros e estudando sua constituição física. Em 1892, após seu pai adoecer e adiantar parte da herança aos filhos, Dumont mudou-se para Paris, onde vislumbrou a oportunidade de construir as próprias aeronaves. Lá, ele fez contato com baloeiros, como Albert Chapin, que viria a se tornar mecânico de seus inventos. Em Paris, Santos Dumont se aprofundou nos estudos, principalmente em mecânica e no motor de combustão, pelo qual se apaixonou à primeira vista. Seu primeiro balão, o Brasil, com apenas 15 kg, ganhou altura, mas dependia do vento para se movimentar. A dirigibilidade era o que realmente interessava a Santos Dumont, e as pesquisas continuaram. Depois de muitos estudos, mandou construir o Neo-1, primeiro de uma série de charutos voadores motorizados. No dia 20 de setembro de 1898, sob o comando do inventor, o balão subiu aos céus, chegando à altura de 400 metros e retornando ao mesmo ponto de partida. Construindo diversos balões sucessivamente e realizando experiências, Santos Dumont foi desvendando os mistérios da navegação aérea. O balão No. 3 já possuía um motor a gasolina. Contornando a Torre Eiffel, em 1900, o milionário francês Deutsch de la Meurthe lançou um desafio aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguir partir do campo de Saint-Cloud, fazer a volta à Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos, ganhará 100.000 francos. Após tentativas com 5 dispositivos, incluindo o dirigível N, o 5, cujo voo terminou em um acidente que quase lhe tirou a vida, Dumont cumpriu a missão em 1901, pilotando o balão N-U-6, com um motor de 16 HP, contornou a Torre Eiffel. Ao ganhar o prêmio Dusty, distribuiu metade entre seus mecânicos e auxiliares e a outra metade, Santos Dumont destinou aos necessitados. O balão NU-7, que foi projetado para a corrida, nunca chegou a competir, pois não tinha concorrente. O NU-8 não existiu. Com o NU-9, Dumont começou a transportar pessoas nos voos que fazia. Uma de suas passageiras era a cubana Aida de Acosta, que se tornou a primeira mulher no mundo a voar. De tanto cruzar os céus de Paris com o número 9, recebeu o apelido de Le Petit Santos. O NU-10, maior que os outros, foi denominado um dirigível ônibus, pelo próprio Santos Dumont. O 14 bis com o 14 bis, uma aeronave mais pesada que o ar, o brasileiro cumpriu alguns desafios em exibições públicas nos arredores de Paris. No dia 23 de outubro de 1906, realizou um voo de 60 metros. O segundo desafio se deu no dia 12 de novembro de 1906, quando o 14 bis, com um motor de 50 cavalos de potência, partiu do campo de Bagatelle e subiu a uma altura de 6 metros, percorrendo 220 metros, tendo como testemunha os membros da comissão do Aeroclube da França. O último avião desenvolvido por Santos Dumont foi o N-19. Em 1908, ele constrói o Demoiselle,
cujo desenho serviria de modelo a todos os projetistas que se seguiram. Tudo nele era obra de Dumont, inclusive o motor. Em 1910, na primeira exposição da aeronáutica realizada no Grand Palais de Paris, o Demoiselle foi um sucesso. Outros inventos de Santos Dumont. Além do avião e do dirigível, outros inventos também são creditados a ele, como por exemplo a invenção do hangar, do relógio de pulso, entre outros. Relógio de pulso. Apesar de muita gente acreditar a invenção a Santos Dumont, na verdade, tal fato se deve à sua ideia de um relógio de pulso. Enquanto viveu em Paris, Santos Dumont era um amigo próximo do relojoeiro Louis Cartier, a quem sugeriu, em 1904, criar um relógio com pulseira para ser usado no pulso, o que facilitaria suas consultas enquanto voava. Até então, os relógios da moda eram os de bolso, que ficavam presos à calça com uma corrente. Chuveiro de água quente, até então inédito no Brasil. O chuveiro era aquecido a álcool e funcionava com um balde perfurado e dividido ao meio, com entrada para água quente e fria e duas correntes de temperatura, hangar e portões de correr. Foi de Santos Dumont a ideia de construir o primeiro hangar do mundo. Assim, o cientista brasileiro projetou estruturas para poder guardar em segurança seus dirigíveis. Tal espaço deveria ser comprido e alto o suficiente para abrigar o dirigível N3 e todos os componentes e ferramentas necessários para o trabalho. Ele projetou também portas sobre rolamentos. Dumont também estudou o uso de asas rotativas, aplicando-as no projeto N, o 12, em 1906, o qual é considerado uma forma rudimentar de helicóptero. A morte de Santos Dumont. Em 1910, após seu último projeto, Santos Dumont encerrou sua carreira de engenheiro aeronáutico. Passou a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolve voltar ao Brasil. No dia 8 de dezembro de 1914, ao ver seu invento ser usado para bombardear a cidade de Colônia, se decepciona. No Brasil, sua tristeza aumentou quando o aeroplano foi usado durante a Revolução de 1932, em São Paulo. Em 1932, ocorreu a Revolução Constitucionalista, em que o Estado de São Paulo se levantou contra o governo revolucionário de Getúlio Vargas. Mas o conflito aconteceu e aviões atacaram o Campo de Marte, em São Paulo, no dia 23 de julho. Possivelmente sobrevoaram o Guarujá, e a visão de aviões em combate pode ter causado uma angústia profunda em Santos Dumont. Nesse dia, aproveitando-se da ausência de seu sobrinho, suicidou-se aos 59 anos de idade. Os médicos legistas Roberto Catunda e Ângelo Smolari, que assinaram seu atestado de óbito, registraram a morte como ataque cardíaco. Entretanto, as camareiras que acharam o corpo relataram que ele havia se enforcado com a gravata. O texto apresentado neste vídeo pertence ao Museu Aeroespacial. Tem apenas o objetivo didático e pedagógico e foi narrado por inteligência artificial.